Olá, meu povo! Seja muito bem-vindo ao canal Polêmico Verdade. Para quem é novo no canal, meu nome é Letícia França. Aguarde só um pouquinho que o vídeo já vai começar. Oi, pessoal! Bom dia! Para mim aqui é bom dia e para você? É de manhã, de tarde ou de noite? É um vídeo gravado, né? Então vai que você tá indo dormir, que você acabou de comer, mas eu vou tomar meu café da manhã. Mas enquanto eu tava aqui preparando meu cafezinho, aí eu lembrei que, eu tava pensando assim, lembrei quantas pessoas têm ideia de que existe uma luta do bem contra o mal, onde bem é o Deus e o mal é o diabo. E as pessoas realmente acham que Deus vai vencer o diabo. Mas é que isso já aconteceu. Na verdade, não foi nem na época de Jesus, hein? Quando eu falo época de Jesus, quando Jesus foi encarnado aqui na Terra, né, pelo Espírito Santo, por intermédio da barriga da Maria, ele nasceu, e aí ele viveu entre nós, é o Deus encarnado, viveu entre nós, mas foi muito antes. Houve uma rebelião no céu, né? A Bíblia relata que houve uma rebelião no céu, e nessa rebelião, o chefe da rebelião foi aquele que a gente chama de Satanás, Lúcifer, enfim, isso não importa o nome dele. Mas ele tentou sim ter uma briga, uma guerra contra Deus, porque ele era um anjo muito poderoso, cheio de glória, e ele começou a entender que ele estava ali, ó, pertinho de Deus. Só que ele não era Deus, ele queria ser igual a Deus. Existe um texto que fala que Jesus não quis por usurpação ser igual a Deus. Né? O Filho de Deus encarnado não quis usurpar o trono de Deus. E o diabo quis. E é por isso que houve uma rebelião. E hoje ele não é um anjo de luz. Deixa eu tomar um golinho. Tô com fome. Então, as pessoas têm essa ideia, né, de que Deus e o diabo estão brigando, estão ali duelando. Na verdade, existe um duelo, sim, do bem contra o mal, mas, na verdade, esse duelo é diferente daquilo que se comenta, né, do que as pessoas têm ideia. É só ler a Bíblia, tá, gente? Eu não estou trazendo nada novo, talvez tenha sido novo para você. Então, o que acontece? O diabo ele já está condenado. Tem um texto bíblico, vou colocar meu óculos aqui, eu coloquei meu computador do lado. Tem um texto bíblico aqui que diz assim, ó, lá em 1 João 3,8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo ele peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, gente, ele sempre peca. Desde ali do tempo que ele era um anjo de luz, ele começou a pecar contra Deus. O que é o pecado? É se rebelar contra Deus, né? Então ele desde o princípio ele peca. E ele já tem a condenação dele. Ele tem alguns títulos na mão dele, né? Que ele é conhecido como o Deus desse século. Significa que ele tem alguns títulos ainda na mão dele. Diz que o mundo jaz no maligno. Ele é muito poderoso, mas ele não está no mesmo nível de Deus e muito menos acima. O problema dele é com a gente. Ele sabe que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, como está lá em Gênesis. O Senhor estava passando pela terra, o Espírito de Deus estava passeando pela face das águas, e o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gente, acho que o diabo olhou aquilo, deve ter dado um ódio nele. Como assim? Como assim a imagem e semelhança de Deus? Eu cheguei perto da imagem e semelhança. Ele vai fazer alguém que é a imagem e semelhança dele? Nem eu sou o maior de todos.
Ele perdeu a glória dele, tá, gente? Assim que ele pecou, mas não o poder. Então o que acontece? Ele armou um plano, assim que ele soube, de destruir a imagem e semelhança de Deus. De certa forma ele conseguiu. Ele conseguiu tirar a glória, do mesmo jeito que ele perdeu a glória, ele conseguiu tirar a glória do homem, da imagem e semelhança de Deus. Por isso que Adão se descobriu desnudo, descobriu que ele estava pelado. Porque a glória de Deus já não estava mais nele. É triste, né? E o diabo, por algum momento, ele foi vitorioso. Mas ele não tinha ideia. Ele não tinha ideia que a única forma que o ser humano ia conseguir de retomar a glória de Deus seria através de um preço de sangue. Aí você fala, então, é essa a luta do bem contra o mal. Porque as pessoas, elas oferecem a vida delas a preço de sangue. Realmente isso acontece, né, gente? Tem gente que se dedica, tem gente que faz pactos de sangue. Por outro lado, nós cristãos, nós temos o mesmo pacto de sangue. Nós temos, gente. E esse pacto de sangue, foi feito por Jesus, pelo Filho de Deus, que hoje ele tem um nome acima de todo nome. Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu seu sangue por nós. Mas nunca o diabo, desde a criação, nunca o diabo ficou lutando, duelando com Deus. Foi com a gente, foi com você. Ele é teu inimigo, ele é meu inimigo. Ele é o inimigo da humanidade. É isso que você tem que entender. E aí, olha, tem uns textos aqui que eu trouxe. Olha só, gente. Diz em João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. É Jesus dizendo, tá? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha que lindo. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, ele encarnou para que você possa ter uma vida em abundância. Ele brigou, ele assumiu a briga que é minha com Satanás para te trazer a vida. Deus está requerendo a criação dele, onde ele revestiu com glória a criação dele, onde ele coroou a criação dele através da criação da humanidade. E Jesus veio, fez o sacrifício, sabe, de uma expiação, né, que na verdade antigamente os judeus faziam essa expiação, eles não fazem hoje por causa da falta do templo, que eles não têm, que eles pegavam um animalzinho sem mancha, sem um animalzinho perfeito, né, para sacrificar pelos pecados deles. E Jesus, ele veio para ser o sacrifício vivo pelos nossos pecados. Mas ele não veio para ficar guerreando, duelando com o diabo. Depois, o texto diz que ele tomou a chave do inferno de Satanás. Ele está acima de Satanás. E aí tem um texto também que diz... deixa eu ver aqui, em 1 Pedro 5:8. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu queria deixar explícito esse texto que eu gosto muito, sabe? 1 Pedro 5:8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, ao redor de quem está ao redor, bramando como um leão,
sabe, babando, né, que nem um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele não tá ali, Deus, eu vou te destruir, você vai ver. Não, ele quer destruir você, a criação de Deus. Ele quer te destruir. O negócio dele é com você, porque com Deus ele já viu que ele tentou uma vez só. Aí ele entendeu que a glória de Deus era muito mais daquilo que ele conseguia enxergar na glória dele, enquanto ele era Lúcifer, o anjo de luz. Então ele já sabe, ele já entendeu há muito tempo, há séculos, ele já entendeu, sabe, há milênios, ele já entendeu que ele não vence de Deus. Ele apareceu numa reunião no céu e todo mundo no céu, sabe aquele burburinho? O que ele tá fazendo aqui? O lugar dele não é aqui mais não, ele foi expulso, sabe? E aí Deus perguntou: o que você tá fazendo aqui? Quando ele reivindicou a destruir Jó, né? Porque ele quis dizer que Jó poderia pecar. Ele queria legalidade. Isso é uma outra história, tá, gente? Uma outra história. Mas ele foi lá pianinho, ele foi reivindicar como um advogado de acusação, como um ministério público do céu, sabe? Mas nós já tínhamos um juiz, um advogado de defesa e um juiz ali por nós. Então ele tem que pedir licença para estar onde ele está, quando ele vai para o céu. Ele não tem carta branca para ir para o céu e falar aqui ó, minha repartição. Não. Ele só entra se o Senhor ali permitir. Ele sabe disso. Ele quer te destruir. O plano dele é destruir você. Mas você tem um advogado junto ao Pai. Seu nome é Jesus Cristo. Ele se tornou teu advogado porque a faculdade de direito dele foi o preço do sangue derramado. Foi cara, a faculdade dele foi cara. Foi o sangue dele derramado na cruz, na pior morte da época. Se você pesquisar, vai no Google, se você não tem uma Bíblia, vai lá, Isaías 53. Ali tá falando de Jesus. Tem gente que não aceita, mas ele veio para retomar aquilo que era seu, a criação, você. E para finalizar, esse texto não vai ser muito grande não, esse vídeo. Para finalizar, eu queria ler, para confirmar para vocês, tá? Gênesis 3, deixa eu ver aqui, 3, 14 e 15, quando Deus falou com a serpente, né? Deduz-se que a serpente, que o diabo entrou na serpente para falar com a Eva, né? Então diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente, depois que eles comeram o fruto da árvore proibida, que não é uma maçã, era uma árvore que era proibida, o fruto daquela árvore era proibido, fruto. Esse negócio de maçã é outra história, outra conversa, sabe? É coisa de gente que quer fazer associação sexual, não tem nada a ver. E aí, então o Senhor Deus disse à serpente, lá no versículo 14 de Gênesis 3. Inclusive eu tenho uma playlist, tá, gente? Só de Gênesis, capítulo a capítulo, para se vocês quiserem fazer a leitura bíblica comigo, tá bom? Cada vídeo é um capítulo. Então vamos lá. Porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda fera e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Aqui, gente, o que se diz
é que aqui Deus já está mostrando o plano dele, da salvação. Essa semente da mulher já fala de Jesus, sabe? Que a serpente, ela tocou no calcanhar da semente da semente da mulher. Mas essa mesma semente ferirá a cabeça, morte fatal. Morte fatal. Jesus já ganhou. Mas tem os duelos que a gente tem aqui ainda na Terra. Até a gente receber a coroa da vida, você pode receber a coroa da vida, tá bom? A coroa da vida você vai receber se você deixar Jesus entrar na sua vida, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E aí você vai ter o teu nome escrito no livro da vida. E aí você vai receber a coroa da vida. É claro, gente, que morreu, acabou tudo? Óbvio que não. Deus não faria uma criação para ser tão tosca assim. E mesmo que você não acredite na criação, sabe? Pensa, se a vida é tão tosca, talvez você fale assim, é tosca sim. Talvez você esteja em depressão. Talvez você não tenha propósito de vida, porque você não consegue ver propósito. O teu propósito de vida é adorar a Deus. Você foi feito para isso. E se você receber a Jesus, você vai ter um fôlego de vida dentro do teu espírito tão grande que você vai acordar como eu acordo todo dia. Eu não acordo por raiva, não. Eu não acordo, sabe, por medo de perder a salvação. Eu acordo, primeira coisa que eu falo, foi ontem ou foi hoje? Acho que foi hoje. Tava assim, toda preguiçenta, hoje é domingo, né? Aí eu fui, porque eu sempre me ajoelho para adorar Deus, antes de fazer qualquer coisa, até de mexer no celular. E aí eu tava toda assim, preguicinha. Aí eu falei, Senhor, eu tô assim, mas é porque eu tô com preguicinha só, mas eu quero, mas é tão bom, tão gostoso, Pai, tão bom, tão delicioso te adorar. Poder dizer santo, santo, santo é o nome do Senhor Deus onipotente. Todo dia eu falo isso pro Senhor. Eu já venho 2 anos fazendo isso. Eu não sei se são exatos 2 anos. Eu não marquei uma data. Mas eu venho fazendo isso antes de mexer em celular, de, sabe, começar a minha vida. Eu posso não parar para ter um momento de oração, sim, 15 minutos, 10 minutos. Mas eu paro para adorar o Senhor, porque eu entendi que nós fomos feitos para isso. E por causa disso, Ele nos abençoa de tantas formas. Eu me emocionei mesmo, tá, gente? Porque eu fiquei pensando nas reviravoltas da vida. É claro que eu sou ser humano e já passei por um monte de coisa. Já fui perseguida. Deixa eu falar, eu queria falar disso pra vocês. Tem gente que fala, eu não acredito nesse negócio do bem e do mal. Você não acredita? Eu mesma. Eu duvido que você nunca tenha passado por inveja. Em lugares que eu trabalhei, tinha gente que fazia maldade, sim. Ensinava, entrava num lugar, a pessoa via que eu tinha capacidade de crescer, ela me ensinava errado pra chegar e falar, olha aí, ó, a analista que você colocou no seu setor, olha as porcarias que ela faz, demite ela. As pessoas planejavam. Teve uma que falou, que eu peguei ela falando, um dia eu vou pegar as coisas erradas que ela faz. Ela queria pegar coisas erradas para levar pro meu chefe para me demitir, a ponto de eu chegar pro meu chefe e falar, olha, me demite. Né? Naquela época, a gente está em outra fase já, né, de crise nesse país, mas lá em 2015, 2016 a gente teve uma outra crise. E aí eu falei para ele,
Se você precisar demitir alguém do setor, pode me demitir porque eu não aguento mais. Perseguição, gente. Sabe? Se você não acredita, sabe, que existe um demônio que faz o mal, olha, e esse povo aí que faz maldade? Ah, fazem maldade porque são maus. São maus por quê? São maus por quê? Se quando morrer vai fechar o olho e acabou tudo. Existe um diabo que usa pessoas para destruir vidas, sim. Mas existe um Deus todo-poderoso que deu seu Filho para quebrar as obras de Satanás. Eu quero finalizar exatamente com esse texto. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Eu já tinha lido que o diabo pecou desde o princípio, mas Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Um bom domingo para você, um bom vídeo para você. Fique com Deus. Muito obrigada por ter ficado até o final. Um abraço para você, olhe minhas playlists e que Deus te abençoe. Tchau!